Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade na aula e agora a gente vai ver a classificação dos epitélios quanto ao número de camadas e a característica de suas células. Em relação ao número de camadas, os epitélios podem ser classificados como epitélio simples, tá? Onde a gente vai ter apenas uma camada de célula, ou epitélio estratificado, onde a gente vai ter mais de uma camada celular formando esse epitélio. Existe uma outra classificação chamada de pseudoestratificado, que aparentemente, a gente observando esse epitélio, a gente acha que ele tem mais de uma camada de célula, porém ele não possui, tá? São células, são um epitélio formado por uma única camada celular, porém essas células têm características, tá? Estruturais diferentes. E nesse epitélio também a gente pode perceber que os núcleos são distribuídos aí em locais ou espaços diferentes dentro dessas células. Então a gente vai ver uma diferença, tá, na distribuição do núcleo celular nesse epitélio em relação ao epitélio simples, onde a gente vai ter células mais ou menos da mesma característica, os núcleos posicionados de forma estratégica, principalmente próximo à membrana basal. Tá? Então aqui lembrando, epitélio estratificado, a gente tem mais de uma camada celular, epitélio simples apenas uma camada, assim como o epitélio pseudoestratificado. Porém, o epitélio pseudoestratificado ele será formado por células com características aí, estruturais distintas. Quanto ao formato das células, pessoal, nós podemos classificar esse epitélio como pavimentoso, onde ele vai possuir células pavimentosas, cúbico, com células cúbicas, com espaços bem delimitados e geralmente o núcleo posicionado na parte central dessas células. Epitélio prismático ou cilíndrico, a gente vai ter a presença de células cilíndricas, células alongadas e um núcleo pareado aqui próximo normalmente à membrana basal. E a gente tem um outro tipo de epitélio que é chamado de epitélio de transição. E por que esse epitélio é chamado de epitélio de transição? Ele é chamado assim porque essas células, dependendo do estímulo mecânico que ocorrer sobre elas, elas mudam a sua formação, a sua característica estrutural, tá? Então elas sofrem aí uma pressão mecânica, um estiramento, tá? E elas alteram sua morfologia ali para responder a esse estímulo. A gente tem esse epitélio principalmente aqui na nossa bexiga, tá? Então quando a bexiga se estende, esse epitélio ele vai sofrer modificações para comportar o aumento do volume da bexiga. A gente pode classificar também esses epitélios quanto à presença ou não de queratina. Então, por exemplo, na nossa pele a gente tem a presença de queratina, mas as nossas mucosas não têm a presença de queratina. Tá? A presença de cílios, então, também é uma especialização dos epitélios. Então, a gente tem toda a nossa árvore, nosso tronco respiratório, nossas traqueias, nossos broncos, bronquíolos, a presença de células com cílios, tá? Que vai organizar aquela varredura de muco, de impurezas que alcançam nossos pulmões. A gente tem uma outra estrutura chamada de borda estriada, ou microvilosidades, a gente já viu um pouco sobre isso, tá? E essas estruturas elas aumentam a superfície de contato, tá? Facilitando o trabalho de determinados tecidos. Então, a gente encontra a borda estriada, ou as microvilosidades, tanto nos intestinos, tá? Para aumentar a absorção dos nutrientes e água ali da nossa alimentação, quanto no tecido renal, principalmente no túbulo contorcido proximal. A gente vai ter a presença da borda estriada, aumentando a absorção de água e eletrólitos. Outra especialização é a presença de células caliciformes. Essas células elas são células que liberam muco, beleza? Então, partindo disso, a gente pode ver aqui que existe um epitélio simples, tá? Um epitélio simples escamoso ou pavimentoso, tá? Onde a gente vai ter aqui a presença de células pavimentosas. Um epitélio chamado de cuboidal ou cuboide, devido às características da sua célula, e também um epitélio colunar. Aqui o epitélio colunar a gente tem principalmente o exemplo aí na nossa árvore respiratória. A gente tem aqui também o epitélio pseudoestratificado, beleza, pessoal? Vocês podem notar aqui a presença
das microvilosidades. Então, no nosso intestino é comum a presença desse tipo de epitélio, tá? E aqui, em relação aos epitélios estratificados, o que vai classificar esse epitélio é a última camada celular, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nas nossas mucosas, o epitélio escamoso ou pavimentoso não queratinizado, porque a última camada de células desse epitélio, ela contém células pavimentosas. A gente tem um epitélio estratificado cuboide, porque a última camada é formada por células cuboides, e aqui a gente tem um exemplo de um epitélio pavimentoso queratinizado, é o que a gente tem presente que caracteriza a nossa pele, tá? Porque a gente tem aqui as últimas camadas formadas por células pavimentosas e a gente tem uma deposição de queratina dentro dessas células mortas que vão formar uma camada, uma barreira de proteção na nossa pele, tá? E a gente tem um epitélio estratificado colunar, onde a gente vai ter então aqui as últimas células, tá, dessa camada formada por células cilíndricas. Podem notar que o núcleo dessas células elas estão distribuídas de modo uniforme no epitélio. E aqui um exemplo do epitélio de transição. E a gente vai ter esse epitélio na bexiga, como eu falei. Então, dependendo do estímulo sobre a bexiga, a gente vai ter ou esse epitélio relaxado ou esse epitélio distendido, tá? E as células irão se acomodar, mudar a sua conformação espacial para atender às necessidades do órgão. Beleza, pessoal? Então, em relação à camada e número de células, a gente encerra essa parte por aqui.